E já estamos no tema de fundo, já fizemos, Olmiro Belchior, o lançamento. Vamos analisar pelo menos uns 5 pontos daquilo que alinhamos e anunciamos no lançamento deste momento aqui no Semanário Econômico. Começamos precisamente pela conjuntura internacional. Se o conflito Rússia-Ucrânia já era um grande problema, mais recentemente temos o conflito Estados Unidos, Israel e Irão, é ali uma situação bastante periclitante na zona do Golfo, com implicações econômicas significativas, dado o peso que aquela região tem na estrutura econômica mundial. Boa noite, João Carlos, obrigado pelo convite. Aproveito também para desejar aos nossos telespectadores um próspero 2026. A conjuntura internacional tem vindo a observar mudanças estruturais significativas nos últimos tempos. Não só neste recente evento, não é, que marca uma ação massiva militar movida pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, cujo mercado petrolífero já reagiu em alta, com um rally nos preços das principais commodities energéticas, e também aqui uma quebra no fornecimento global do crudo, e isto tem impulsionado os preços das matérias-primas para cima. Mas é importante perceber com o posicionamento geopolítico e geoestratégico dos Estados Unidos. Este conflito não só observa-se entre os Estados Unidos, que é a maior potência económica mundial, junto ao Irão, mas também é preciso ver a relação que os Estados Unidos mantém com outros Estados. Mesmo com a América do Sul, tem-se observado tensões. A guerra declarada aos cartéis do narcotráfico no México, a captura do presidente da Venezuela, um eventual interesse em assumir a governação política e económica em Cuba, e na Europa também desencadeou-se uma guerra comercial já iniciada com a China, e a Europa também está a retaliar com novas tarifas impostas nos bens importados dos Estados Unidos, e recentemente este conflito no Médio Oriente, que está a criar um abalo nos mercados financeiros, os índices bolsistas das principais praças europeias mundiais estão em queda, e a percepção de risco dos investidores é afetada sempre que se instala um clima de incerteza e perturbação nesses mercados. Contudo, a economia mundial deverá arrefecer. Inicialmente prevê-se um crescimento de 3,1% para 2026, naturalmente que não iremos atingir esse nível, dado este panorama geopolítico que marca uma elevada instabilidade macroeconómica e financeira. O que poderemos ver é um crescimento mais lento, abaixo dos 3%, mas ainda positivo, dadas as políticas económicas que as principais economias estão a adotar. Quando falo das principais economias, aqui eu refiro o próprio Estados Unidos, que está com uma política fiscal mais expansionista, de modo a atrair mais investimento e promover mais consumo, e do lado da China, que está mais contida em termos de produção industrial, dada toda esta alteração na estrutura económica mundial. Na zona euro também assiste a um crescimento mais lento, uma vez que a Europa ainda está muito dependente das matérias-primas produzidas, fornecidas, quer pelos Estados Unidos, pela China e também pela Rússia, que agora disputa, não é, com a Ucrânia, para assegurar a hegemonia em termos de fornecimento do gás natural, que é um recurso energético vital para a produção industrial em várias economias europeias. Um contexto tenso e preocupante no cenário econômico internacional, a colocar em causa as perspectivas. Mas a África subsaariana também beneficia. Em alguns os países intensivos em recursos, que são produtores, exportadores de matérias-primas, no caso da Nigéria, Angola, esses países
Portanto, sempre que há uma valorização do preço do crudo nos mercados internacionais, isto, portanto, reflete-se em ganhos nominais para as contas públicas e também nas exportações desses países. Portanto, é esperado que o crescimento da região da África subsaariana evolua de 4,4% para 4,6%. O mesmo sucede com o gás natural, onde Moçambique também aí tem cartas a jogar. Só para ver, com os ataques que os Estados Unidos e Israel desencadearam contra o Irão, os preços internacionais do gás natural valorizaram mais de 25% e do crudo 13%, sendo Moçambique sim um player relevante na produção desta commodity, futuramente pode vir a beneficiar desta subida, caso a produção em escala, não é, esteja aos níveis aceitáveis. Mas ainda é importante ver que o fornecimento do gás de offshore é assegurado por um contrato off-take de 20 anos, ABP. Portanto, já existe um preço, um spot price, um preço já fixado, acordado, que vigora durante o período de vigência do off-take agreement. Mesmo isto é para assegurar eventuais flutuações do preço nos mercados devido a estas externalidades. Estas situações, estas externalidades, precisamente. Olhando agora para a economia doméstica, a análise macro-fiscal concretamente, temos a sustentabilidade da dívida e as reformas em curso ou desejadas a constituírem realmente um desafio econômico significativo para Moçambique neste 2026. Claramente, João Carlos, o cenário macrofiscal de Moçambique é preocupante e a própria avaliação do Fundo Monetário Internacional já referiu isso. Mesmo sem o Fundo Monetário Internacional, internamente, as análises que várias entidades vêm fazendo e alertas também ao próprio governo, que tem um mandato de executar a despesa pública e assegurar também um nível de arrecadação de receita que permita equilibrar o déficit primário. Nós estamos com uma saia muito justíssima, porque as fontes de financiamento externo escassearam e o país, não tendo um green light ou luz verde do Fundo Monetário Internacional sobre um novo programa de assistência financeira, dificilmente consegue mobilizar capital externo para suprir o déficit orçamental que tem. E em termos de produção interna, a nossa economia está literalmente sedentária. Nós assistimos durante 4 trimestres consecutivos um sedentarismo econômico. Eu chamo mesmo sedentarismo econômico, porque expurgando a produção da indústria extrativa, o setor real praticamente não cresceu. Não houve geração de valor sustentável na economia real. Falo basicamente ao nível das micro, pequenas e médias empresas, a sua estrutura produtiva esteve praticamente devastada devido aos efeitos dos protestos pós-eleitorais de 2024. Vai ser muito difícil gerir a dívida pública interna num cenário em que os principais credores financeiros ou os maiores financiadores dessa dívida são os bancos comerciais. E o próprio Banco Central já alertou que este crescimento exponencial do endividamento público interno tem limitado a atuação do mercado monetário, porque os bancos também têm restrições em termos de exposição quanto à dívida soberana. Sempre que o Estado manifesta dificuldades em honrar com o pagamento pontual das suas obrigações, capital e juros nas respectivas maturidades, sejam bilhetes de tesouro, obrigações de tesouro, mas o maior risco incide nas obrigações de tesouro, que são ativos financeiros de longo prazo. Os bancos são obrigados a reforçar provisões em paridades e isso tem repercussões diretas na sua rendibilidade e também
na afetação do capital. E em 2026, muito provavelmente, o posicionamento dos bancos é retrair o financiamento da dívida interna. Da dívida interna. Tem que retrair o financiamento da dívida interna ou participar nos leilões, mas de forma condicionada, dada as limitações de exposição e concentração de risco que são obrigados a cumprir no âmbito do Acordo de Basileia III. Um campo de manobra realmente muito estreito para as nossas finanças públicas, adensado por este stand-by após esta consulta do artigo 4 do Fundo Monetário Internacional. Portanto, o novo envelope financeiro está retido num contexto de elevadas restrições orçamentais. Já se referiu aqui a implicações econômicas e financeiras desta situação. A questão que avanço nesta altura é se há alternativas a esta questão trazida agora por esta medida prudente do FMI no que diz respeito ao apoio orçamental a Moçambique. A retoma do apoio financeiro do FMI está condicionado à tomada de algumas medidas. Primeiro, a consolidação fiscal. 2, maior flexibilidade da taxa de câmbio. E 3, como promover uma base tributária sustentável, equilibrando a receita e a despesa. Porque nós não podemos ter uma despesa a crescer de forma exponencial quando a capacidade de arrecadação de receitas continua limitada, muito abaixo do potencial. E isto é refletido também no PIB, na ótica da produção. Se olharmos o produto interno bruto na ótica de produção, praticamente o país não consegue fazer a transição para um próximo nível devido a uma menor capacidade de participação do Estado na economia. Porque o Estado, sendo um indutor de liquidez para as empresas que produzem e geram valor, não é? Pagando impostos, é extremamente difícil o país continuar a crescer de forma sustentável e também mostrar uma resiliência que o FMI pretende. Quando o FMI diz consolidação fiscal o quê? Contenção da despesa corrente e ajustar a despesa de investimento. O Estado tem que ter margem orçamental, espaço fiscal para poder prover verbas suficientes no investimento público. Esse investimento público que é executado pelo setor privado. É o setor privado que vai executar as empreitadas do Estado. Se o Estado tem uma menor capacidade de liquidez ou recursos escassos para disponibilizar no investimento público, dificilmente nós poderemos ter um crescimento mais dinâmico. É isto que o FMI pretende. O FMI quer um trade-off. Um trade-off quer dizer um compromisso do Estado conter os gastos públicos, sobretudo na massa salarial, que continua alta, e, ao mesmo tempo, criar mecanismos de otimização da receita que é gerada pelas atividades económicas. Ou seja, criar estímulos, incentivos para que setores estratégicos e prioritários do desenvolvimento possam produzir, investir e gerar valor de forma sustentável. Não só olhando para o setor primário, não é? As indústrias de capital intensivo, como carvão, petróleo e gás, mas também olhar para as atividades secundárias e terciárias que são vitais no processo da diversificação. Não há cura sem dor. Qual é o lado amargo desta preposição do Fundo Monetário Internacional, designadamente a contenção da despesa pública? Bem, eu creio que é um braço de ferro que o FMI e o governo têm mantido ao longo dos anos, não só neste mandato presidencial do presidente Chapo, mas também no anterior mandato. Houve alguns progressos em termos de reformas estruturais foram implementadas, como remoção de alguns subsídios que não estavam a beneficiar, não é, as camadas mais vulneráveis,
e estavam a criar também alguma pressão adicional sobre o orçamento. Reestruturação de empresas do setor, de algumas empresas do setor empresarial do Estado que ainda transmitem passivos contingentes e que isto também agrava as pressões fiscais. Houveram alguns progressos, mas ainda não é o suficiente para atingirmos o patamar de sustentabilidade das finanças públicas que desejamos. A segunda derivada é a flexibilidade da taxa de câmbio, que também é uma imposição do FMI para ajudar a restaurar a estabilidade macroeconómica. Porque nós temos uma taxa de câmbio que está, uma taxa de câmbio no mercado paralelo e uma taxa de câmbio que é praticada entre os bancos comerciais e os clientes, que está em linha com a taxa oficial do Banco Central. E existe uma disparidade entre essas duas taxas. No mercado paralelo, o que se vê é que o metical está sobrevalorizado, overpriced. A moeda já está desvalorizada. Já quando olhamos para o comportamento do metical face ao dólar, no MCI, Mercado Cambial Interbancário, nós, portanto, vemos uma relativa estabilidade. Uma relativa estabilidade que não é consentânea ou consistente com a procura e oferta. Vemos uma procura superior à oferta disponível de divisas, quando a taxa de câmbio mantém-se estável. O que, algo artificial aí. Teoricamente, segundo a experiência do FMI em gestão macroeconómica e política cambial em outras geografias, é que esta taxa de câmbio deve flutuar. Ou seja, as autoridades devem liberalizar a taxa de câmbio. Tem que haver um sistema de liberalização da taxa de câmbio para que ela flutue livremente no mercado em função da procura e oferta e assim possa haver maior fluidez de divisas na economia. Isso seria prejudicial para a nossa economia? Neste momento, João Carlos, eu diria que sim. É um passo arriscado e acredito que a autoridade cambial tem atenção a isso. Havendo um choque cambial, não é? Deixando a taxa flutuar, teríamos uma depreciação da moeda e logo isso reflete-se numa maior pressão inflacionária. Tendo uma maior pressão inflacionária, o sentido da política monetária também teria de sofrer uma inversão. Nós temos uma política monetária a evoluir no sentido expansionista, com cortes sucessivos na taxa de política, mimo, mas infelizmente o mecanismo de transmissão monetária tem sido ineficaz. Podemos falar um pouco mais porque é que esta descida das taxas não está ainda... Seria um outro tópico, mas a questão que coloco é que alternativas é que existem a este cenário, especificamente este colocado pelo Fundo Monetário Internacional na sua consulta ao artigo 4. Bem, vejo o Fundo Monetário Internacional muito preocupado com a limitação do espaço fiscal do país, porque o Moçambique não está a conseguir dinamizar o investimento público. E se não está a conseguir dinamizar o investimento público, significa que as fontes de financiamento disponíveis também não estão a favorecer nesse sentido. Porque repara que essa dívida interna que aumentou a um ritmo exponencial é maioritariamente para servir pagamento de despesas com a massa salarial. Ou seja, a parcela que resta para o investimento público é diminuta, é praticamente insignificante. Então, isto revela uma preocupação para o FMI, que acompanha a economia de Moçambique e também é um parceiro estratégico na gestão macroeconómica do país, havendo uma participação condicionada do Estado na economia por via do investimento público, dificilmente temos um setor privado a crescer a um ritmo acelerado
a gerar valor, a criar emprego e também a contribuir para uma base tributária mais sustentável. Mas existe neste momento uma alternativa? Consegue Aldemiro Belchior visualizar uma via alternativa para esta situação? Bem, nós, para podermos ter, invertermos este cenário, tem que ser mesmo com reformas. Tem que haver um plano de reformas direcionadas para a otimização da receita pública. Do lado da receita, o país deve potenciar, alargar e diversificar fontes de captação de receita, não só por via de impostos, mas também por outras mais-valias, mesmo com a entrada dos megaprojetos de exploração de hidrocarbonetos, mas também tem que haver aqui uma intervenção ativa por parte das autoridades na gestão da despesa. Porque, João Carlos, não há outra forma. Tem que haver aqui o trade-off mesmo, conforme exige o FMI. Portanto, equilibrar a receita e a despesa. Eu não posso ter uma despesa a crescer 5, 8 vezes mais do que a receita. Praticamente, isto é como olhares o balanço de uma empresa em que avalias a situação patrimonial. Não podes ter um passivo a superar 5, 8 vezes mais o ativo e tens uma situação patrimonial negativa. É o que está a acontecer. Um aumento da receita para eu poder expandir a minha receita, eu tenho que aumentar a minha capacidade instalada, criar incentivos, estímulos para que as indústrias de pequena e média escala possam produzir de forma sustentada e gerar valor económico. Eu como Estado, o Estado é um policymaker, define políticas, regula e supervisiona as atividades económicas, deve criar um ambiente propício para que os agentes económicos, aqui falo essencialmente os produtores industriais, a industrialização deve ser um foco estratégico neste processo de recuperação. Nós não podemos crescer de forma resiliente e dinâmica sem acelerarmos a industrialização, porque é através da industrialização que o país vai reduzir a dependência externa, substituir importações e ter um mercado cambial mais equilibrado. Muito bem, Aldemiro Belchior, avançando agora para um outro tópico relativamente àquilo que podemos esperar no curto prazo. Já nos referimos em momentos iniciais aqui mesmo da previsão de crescimento para este 2026, que foi revista em baixa, admitindo também os impactos das mudanças climáticas e dos eventos climáticos extremos vivenciados. Depois temos aliás esta suspensão da atividade da Mosal, pressões fiscais acrescidas decorrente disso. Quais são as consequências para o tecido empresarial, incluindo designadamente para o próprio setor bancário? Esta é uma situação que também surgiu de forma inesperada, mas que tem repercussões significativas em vários setores, não só ao nível do setor público, privado e também bancário, porque a suspensão, o shutdown, digamos, da produção industrial da Mosal, que é considerada uma mega indústria do país, tem uma contribuição em média de 15% nas exportações totais e uma posição relevante na estrutura do PIB de Moçambique. Se efetivamente se confirmar que as operações da Mosal não continuam a partir deste mês, nós teríamos uma destruição de valor. Teríamos uma destruição de valor porque cerca de 300 a 400 empresas dependem da cadeia de fornecimento da Mosal. E essas empresas são maioritariamente pequenas e médias empresas.
São essas pequenas e médias empresas que asseguram a manutenção de postos de trabalho e são elas que mais contribuem no pagamento dos impostos, não é? Que nas fontes de geração de receita pública, e a própria Mosal, não estando no ativo, o mercado cambial fica mais curto em termos de oferta de moeda forte para satisfazer a procura de importações. Sem contar que essas empresas, João Carlos, também parte delas também tem dívidas financeiras com bancos e também são um importante contribuinte, não só em impostos, como também na segurança social. Temos um problema acrescido para o nosso mercado cambial. Né? Isto poderia gerar o que nós chamamos na macroeconomia de uma crise sistémica. Uma crise sistémica em que são vários stakeholders e setores afetados por via do colapso, não é? De uma indústria de capital intensivo. Se instala uma crise sistémica, portanto, há aqui um efeito de contaminação a vários níveis. Perda de valor em termos de arrecadação de fontes de receita fiscal, menos divisas que a economia vai absorver, o país também, em termos de promoção do produto interno nacional, também temos menos rendimento e a questão é a sobrevivência destas empresas, não é? Que são empresas que foram criadas para garantir o fornecimento de bens e serviços de uma indústria que sempre mostrou sinais de estabilidade, crescimento e sustentabilidade. Eu prefiro olhar para frente. Okay? Essas são as consequências da operação não continuar. Agora, o que pode ser feito para evitar que este colapso, não é, econômico, social e financeiro se instale no mercado? Em algum momento a Mosal já anunciou que era irreversível, não é? Que nesta altura... A Mosal é um operador. A Mosal já manifestou o seu posicionamento de se retirar de Moçambique, dado este desacordo nos preços do fornecimento de energia e outros fatores, e também já anunciou, não é, um plano de indemnização aos seus trabalhadores, e eu penso que o governo deve ter um plano na calha para evitar que esta situação devaste, não é, o tecido empresarial que estava a fornecer os bens e serviços à Mosal. E uma das soluções é acordar a entrada de um novo operador. Assim como se fez a cedência da Vale para a cedência dos ativos da Anadarko para a Total, assim também o mesmo modelo de negócio de cedência de participações e ativos mineiros da Vale para a Vulcan. Eu penso que esta pode ser uma saída para poder reverter este cenário e podermos assegurar a continuidade em jeito de conclusão e balanço, estes inventos que estivemos aqui a analisar estão a testar no limite a capacidade do atual governo. Claramente, o governo aqui está numa prova de resiliência e adaptabilidade a um novo contexto macroeconômico. São desafios que não são fáceis de lidar, mas acredito que os esforços empreendidos até o momento têm sido positivos. O país tem criado, este governo, não é, tem criado uma proximidade direta com os parceiros de cooperação, reuniões importantes com o Banco Mundial e outras entidades supranacionais, investidores privados que têm manifestado interesse, apetite em investir em Moçambique, em setores alternativos. E também há um plano de reformas que foi anunciado pelo próprio Presidente da República na anterior Conferência Anual do Setor Privado, a CASP,
que precisa de ser acelerado. Ser executado, sim. Ser executado. Só que, na minha opinião, alguns projetos podem ser adiados ou serem de difícil implementação, como a criação do Banco de Desenvolvimento, dada a esta incerteza que se criou com esta indefinição quanto à retoma do programa do FMI, porque para se criar o Banco de Desenvolvimento é preciso funding, capital, João Carlos. Portanto, o projeto conceptualmente pode ser bem estruturado, montado, se conhece qual é a visão, missão e o posicionamento estratégico, mas se não temos funding, de financiamento, não tens um balanço, e um Banco de Desenvolvimento exige um balanço robusto, musculatura financeira para financiar projetos estruturantes da economia e também apoiar aquele tecido empresarial que vai assegurar o fornecimento para esses grandes projetos. E o governo, para mobilizar capital para esta futura instituição financeira, tem que recorrer a fontes externas, porque internamente, por motivos já aqui falados, sabemos no plano externo o governo não consegue se financiar. Não só consegue se financiar, como também para mobilizar investidores privados para aportar capital a esta futura instituição financeira. Esses investidores privados fazem sempre uma avaliação do risco soberano e sempre querem ter a garantia de que parceiros estratégicos como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento e outros programas de ajuda e outras agências de apoio ao desenvolvimento estão no país. Daí que a negociação com o FMI, eu penso que é uma etapa que deve ser concluída o mais rápido possível para restabelecer a confiança no país e também dar um conforto às instituições privadas em continuarem as suas operações cá em Moçambique. Mesmo a concluir, tivemos um evento relativamente positivo, que é este anúncio por parte do Banco Mundial do novo quadro de parceria com o país, com uma mobilização financeira expressiva. Este posicionamento do Banco Mundial atenua os problemas? Pode vir a atenuar, dependendo de quais são as prioridades que foram acordadas. Porque o país está a enfrentar choques severos internamente, não só ao nível de mudanças climáticas adversas, que continuam ainda a provocar sérios danos em infraestruturas e também a limitar o crescimento do ambiente de negócios, mas também tem a componente do déficit orçamental, que Moçambique ainda ainda é uma economia deficitária, não só em termos de recursos, mas também de divisas, e eu penso que as preocupações vão muito em como financiar a resiliência climática, que é determinante para que o país possa crescer de forma sustentada, mas também como os recursos a serem disponibilizados pelo Banco Mundial também podem ajudar a reequilibrar as finanças públicas num cenário de stress. E também olhando o mercado cambial. O mercado cambial é determinante para que o crescimento econômico seja mais dinâmico em 2026, não só em 2026 como nos anos seguintes. E de certa forma o setor privado já manifestou ao próprio diretor do Banco Mundial essa preocupação. Como é que as empresas moçambicanas podem beneficiar de janelas de oportunidades de financiamento junto ao Banco Mundial, porque nós sabemos que ainda os juros reais em Moçambique continuam relativamente altos, não os juros diretores. Os juros diretores estão em mínimos históricos, mas
Os juros reais continuam em níveis insustentáveis para o nosso setor produtivo. E é só para ver, João Carlos, mesmo já mais de 12 meses que estamos num ciclo de descida de taxas de juro, mas em termos de dinâmica da atividade de crédito tem vindo a diminuir. Isso está a refletir um menor apetite dos consumidores de crédito, que são basicamente empresas privadas, devido às altas taxas de juros que ainda, infelizmente, são praticadas no mercado. Pois então, muito obrigado, Aldemiro Belchior, por esta análise. Voltaremos daqui a um mês, sensivelmente, quando tivermos os dados consolidados deste primeiro trimestre, para confirmarmos algumas assunções que fizemos aqui e ver quais os novos desenvolvimentos e cenários para a economia moçambicana para este 2026. Muito obrigado. Fizemos assim a análise da conjuntura econômica com o economista Aldemiro Belchior, no momento em que nos aproximamos do fim da presente edição do Semanário Econômico. Teremos uma breve pausa já a seguir para retomarmos com o rescaldo do programa e demais aspectos de conclusão da presente edição. Mantenha-se desse lado, retomamos já já.